Então vamos lá, gente. Vamos iniciar nosso estudo de hoje, né? Nossa reunião de hoje. Então eu peço que inicialmente todos nós assim nos entreguemos a Deus, né? E que possa o nosso mestre amado Jesus nos trazer momentos de aprendizado, momentos reconfortantes, onde estamos nós assim de forma receptiva a nos unirmos com todos esses fluidos dos quais assim nos alimentam nesse momento. Como também pedimos, doutor Bezerra, e a todos os seus trabalhadores da corrente da paz, do amor e da caridade, que sempre estejais conosco em nossos momentos que assim nos reunimos, nos proporcionando sempre a possibilidade de levar uma palavra esclarecedora para todos aqueles que assim necessitam, principalmente para aqueles que estão no mundo espiritual perdidos, aonde essa falange incansável que trabalha no resgate desses irmãos, com certeza aglutinam muitos deles nesses momentos e interligam a nossa reunião para que possam estarem assim a aprender algo, para que possam estar assim a fazer suas reflexões mediante o ensinamento que o Evangelho nos proporciona e possam eles se reencontrarem consigo mesmo. Como também nós que estamos encarnados nessa etapa de aprendizado, de renovação espiritual, que cada etapa reencarnatória é uma grande oportunidade capaz de nos dar em todos os sentidos de refazermos aquilo que fizemos de forma displicente no passado, ou até mesmo de fazer algo novo em nossa caminhada de vida, mediante o aprendizado que assim adquirimos, a fé da qual assim conseguimos despertar dentro de nós, para que estejamos sempre mais próximos do Pai em nossa caminhada e por todos os lugares que nós passarmos, possamos exaurir essa luz de amor, de bondade e de caridade que tão necessário se faz para aquele próximo que se encontra ainda nas suas obscuridades mentais e sentimentais. Então, Pai amado, a Ti assim nós rogamos a oportunidade para a noite de hoje. Que assim seja. Bem, hoje a gente vai no capítulo 69, né? Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Paulo ao Coríntios 15, 58. Né? Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo, a pretexto de garantir a iluminação da alma. Muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é a criação universal de Deus. Então, aqui está o primeiro e segundo parágrafo aqui desse texto, né? Ora, Paulo, ele, logo na introdução, ele deixa bem claro, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Onde eu vejo que é importante é nós entendermos a obra do Senhor. E aqui, nesse texto, fica bem claro
né, de que temos nós de que muito a fazer. Por quê? Porque o mundo que habitamos necessita destas obras. O mundo que habitamos necessita de nós. Porque no contexto universal da criação divina, nada fica parado no tempo. Tudo tende sempre a progredir. E nós somos os seres responsáveis para que, vamos dizer assim, esse planeta, de prova e expiação denominado Terra, que nós habitamos, está na nossa responsabilidade de fazer com que ele progrida, com que ele passe para uma nova etapa e se torne um planeta casa na qual estará a abrigar os espíritos das quais assim se desvencilharam daqueles sentimentos não dignos que tomavam conta de si, aonde pensamos um planeta de regeneração, que significa aonde a vontade, veja, não é o mal, a vontade de se fazer o mal não está mais presente. Então, é um grande passo dado. Para que nós tenhamos essa vontade de não fazer o mal, o que é necessário para que assim conquistemos isso? É estarmos dentro dessa jornada de prova ou expiação, procurando fazer o bem todos os dias, ser útil e não se tornar apenas um ser improdutivo, aonde o contexto da fé te abraça. Tudo bem, mas te abraça de que forma? Apenas no acreditar, apenas no se entregar em orações, apenas em fugir de enfrentar as peripécias que o mundo vai te proporcionar, fugir de uma convivência social com N pessoas em N condições morais, intelectuais, sentimentais e físicas, se colocando num ponto de comodismo apenas, dizendo, muitos dizem, eu não faço mal para ninguém. Mas deve ver a pergunta de Jesus, faz o bem? Se não está fazendo bem, já está fazendo mal. É algo para a gente pensar. E não adianta pura e simplesmente querer, dentro de um pretexto, dizer que está garantindo a iluminação da sua alma apenas, né, com momentos de estudos, com momentos de orações, com momentos de adorações, com momento de doações, oferendas, seja lá o que for. Se não colocar dentro do teu coração a vontade de enfrentar diariamente os seus problemas e aquilo que ao redor de você se constitui em termos de necessidades e aonde você, com o conhecimento que você adquiriu, pode se posicionar e se tornar útil para o próximo. Não adianta nada você se trancar dentro de um quarto ou fazer um voto de fé, se trancafiar dentro de uma casa religiosa e clausurando-se, colocando-se ali em oração cotidiana, dia e noite. Ótimo,
Tem utilidade? Tem utilidade, sim, porque você está vibrando positivamente. A espiritualidade aproveita isso. Mas dentro do seu contexto de prova perante a realidade da vida, será que você não vai ficar em débito? Porque você não enfrentou e não conheceu até onde a tua fé te levou, dentro de um fato de relacionamento, um mundo social totalmente diferente e perturbado daquele mundinho que você criou para ti com muita tranquilidade? Veja, então, por isso que diz aqui, né? A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta trancando-se entre quatro paredes do santuário. Ele tem que falar doméstico, mas eu vou dizer santuário, generalizando tudo. Entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida, olha, o conjunto da vida é a criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Veja, ser útil, se colocar à disposição de Deus para o trabalho que necessário assim se faz. Quando eu falo em trabalho, pode ser que a gente já pense assim, né? Poxa vida, eu tenho só que fazer para o outro. Não, o trabalho ele é muito genérico. Você vai trabalhar para se melhorar, porque você se melhorando, você estará em condições de trabalhar para melhorar o próximo ou para auxiliar o próximo a querer se melhorar. São coisas diferentes. Veja. Então, a gente vai auxiliar o próximo a ele querer se melhorar dentro daquela melhora que você adquiriu, porque você terá condições de levar uma palavra, através do exemplo, que é o que mais tem peso, é o exemplo da sua atitude, certo? Para que outros olhem para você e falem, puxa, olha lá, né, que coisa maravilhosa, né? Vou fazer igual a ele, eu queria ser igual a ele, e assim sucessivamente. É que muitos assim olham, dão atenção. Então, daí você começa a ter responsabilidade, até mesmo em vigiar o quê? Os seus atos, as suas palavras, porque você servirá como instrumento de Deus para auxiliar ao próximo a se despertar e ele querer se melhorar, que daí ele vai se melhorar. Se você querer se posicionar e falar, "Ah, vou fazer por ele para que ele melhore", não, ele não vai aprender nada, ele vai se acomodar. E nem muitas das vezes vai aceitar aquilo. Ele não parou, não pensou, né? Não parou, não sentiu. Veja, aquilo que é necessário. Então, por isso que diz, tá, que nós temos que ter a capacidade de auxiliar nesse sentido. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Aí completa tudo, né, que nós estamos falando. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime, que fluem dos mananciais celestes. Oremos? Sim, tem nem dúvida. Né? Nos coloquemos em reflexões? Sim, não tem nem dúvida. Né? Busquemos aquela sintonia junto a Deus? Sim, não tem nem dúvida, porque isso refaz a nossa energia. Eu sempre costumo dizer lá na Casa Bezerra de Menezes que o sábado as pessoas chegam lá, né, e olham assim, puxa, olha lá, né, que sacrifício, né, que entrega daquelas pessoas que estão lá. Aí eu digo assim,
não é sacrifício, não é entrega, é prazeroso estar ali. Sabe por quê? Porque ali a gente se refaz espiritualmente, se fortalece, doa, recebe, ensina, aprende. Olha que maravilha que é isso, né? Então é importante a gente estar sempre na nossa ativa, dentro dos talentos que Deus lhe proporcionou. Veja, nós estamos aí em 15 pessoas, né? Cada um de vocês tem seus talentos positivos. Vamos trabalhar eles. Vamos ser úteis perante Deus. Aquele talento nós já dominamos, certo? Podemos buscar o exercício de novas atividades para adquirirmos novos talentos. Vamos nos fortalecendo, vamos evoluindo, certo? E eu, quando eu falo em talentos, é em todos os sentidos. O talento da religiosidade, o talento do amor, da bondade, da caridade, o talento do despertar da fé, o talento do agradecer, mas também o talento da vida, do trabalho, de ser pai, de ser mãe, de ser um profissional, de ser um educador, de ser um cidadão a cumprir as suas leis, a ser um cidadão condigno para zelar do seu planeta, para zelar daquele campo pequeno que você vive, que é uma sua rua, uma cidade, uma vila. Olha quantas coisas nos é útil, né? Então é importante a gente refletir dessa forma, né? A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo ao Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constâncias nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos, é o oposto lado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então, basta nós nos colocarmos à disposição e nos capacitando, e com certeza Jesus nos encontrará e nos proporcionará que nos tornemos obreiros para que esse progresso do ser, do planeta, possa fazer parte do nosso contexto de vida e de atividade. Tá? Então é importante esse ensinamento, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando aqui, né? Tem lá a parábola do semeador, acho que todo mundo lembra, né? Acho que sim, é uma palavra maravilhosa e bem simples, né? Então, quando ela diz que Jesus saiu, né, vamos dizer assim, de casa, se juntou com muitas pessoas à beira do mar,
né? Multidões sempre se aglomeraram ao lado de Jesus, né? E todo o povo ali, né, ouvindo ele, né, Jesus sempre falava em parábolas, né? E daí Jesus disse, né? O semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Então, quer dizer, aquela parte são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas virou as costas, nada mais lembra, nada mais faz. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Aqueles que ouvem a palavra saem dali pensativos, puxa vida, olha que coisa maravilhosa, que ensinamento belo, preciso fazer isso na minha casa, mas o primeiro empecilho, esquece tudo e partir dali. É como se nada tivesse acontecido e volta a ser aquele ser, muitas das vezes, né, ignorante que sempre foi. Né? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Né? A mesma coisa, você que a qualquer problema, né, qualquer pressão, já se perde, que não firmou em si o ensinamento do Senhor. Outra caiu em boa terra e dali deu bons frutos, né? Que é onde fecha a palavra, aquele que ouviu, aquele que passou pelas suas dificuldades, teve seus afazeres no dia a dia, teve os desentendimentos, as incompreensões, tá? Que é normal termos quando nos posicionamos um pouco diferente mediante a palavra, o ensinamento do Senhor, certo? Mas se manteve firme, igual eu coloquei, está querendo colaborar para que esse próximo possa se despertar em querer se melhorar, porque está a ouvir, está a visualizar, né, todas as obras que aquele que se encontrou assim está a realizar. Então, isso acaba servindo de ensinamento para muitos. Quando falo de ensinamentos, não é só no mundo físico, no próprio mundo espiritual, daqueles que coabitam, né, esse planeta junto assim de nós, né? E qual é o principal fundamento dessa palavra? Né? Ela ensina a nós recebermos a palavra de Deus com o coração receptivo e preparado para que ela produza bons frutos. E ela, né, acaba, vamos dizer assim, sendo como sementes lançadas, que são as palavras, são os ensinamentos, são exemplos em vários tipos de solo, representando as diversas reações das pessoas que assim ouvem o Evangelho, procuram praticar o Evangelho de uma forma correta, de uma forma incorreta ou não praticar. Então, veja, né? Então, esse estudo de hoje nos faz toda essa reflexão. Então, só no título, firmeza e constância, mediante os ensinamentos que nos são proporcionados cotidianamente, lá dentro da casa religiosa, como na casa da vida, que é o mundo que habitamos. E não adianta sermos cordeiros dentro da casa de oração e sermos lobos fora dela. Valor nenhum terá. Se formos cordeiros na casa de oração, saímos como cordeiros para o enfrentamento da vida. O cordeiro não é ser submisso, é ter a pureza, é ter o sentimento, é ter a luz, é ter a boa vontade, a firmeza, o discernimento.
do que fazer, do quando fazer, do como fazer, para quem fazer. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Ok? Como o Neymar sempre diz, a palavra está aberta para vocês comentarem alguma coisa. Né? Eu queria compartilhar um pouco o que eu entendi. Não sei se estou muito certa, mas pelo que eu pude entender, eu li um pouco antes, né? Até também. A lição nos fala, né, sobre que a fé, né, a nossa fé, não é só estar em templos, em igrejas, como muitos acham, né, que é você estar ali dentro de uma igreja, você já tem fé, já tem isso, né, tem muita gente que às vezes fala assim, mas eu tenho Deus, eu tenho, só por estar ali, e não é isso, né, ter Deus, ser cristão, é trabalhar, é você fazer o bem, ser uma pessoa do bem e ajudar o próximo, fazer a caridade, né? Então não adianta, não é isso que Deus quer. Então, quando ele fala, eu entendi no texto, na firmeza e constância, não é só estar ali num templo, numa igreja, mas sim fazer o trabalho, né? O que Cristo nos ensinou, né? O que ele veio e ensinou. E fazer esse trabalho com firmeza, porque não vai ser fácil, né? Não é fácil. Às vezes, quando a gente pensa, que nem eu mesma, durante a semana, às vezes falo, hoje vou na casa espírita, né? Vou fazer minhas orações, e aí bate aquela preguiça, hoje tá frio, não vou. Então, se a gente não for firme, a gente não vai seguir o trabalho. Então, tem que ser isso, tem que ser algo constante. E não é também, tem pessoas que falam assim, fiz uma coisa boa, pratiquei, tá bom, já foi. Não, não é assim, não é esse o trabalho, né? Então, tem que entender. Eu achei interessante no texto também, ele fala a questão a fé representa visão, né? Visão é o conhecimento e a capacidade de auxiliar. E esse trabalho é sempre, porque isso vai fazer bem para você, para o próximo, vai para a sua evolução. Então, é isso que Jesus quer da gente. Não é ali vamos por assim, uma fachada. Eu tenho fé de fachada, de estar sempre na igreja, mas o meu coração não é tão bom, é só uma aparência, né? Não é isso que Jesus quer da gente. Para a nossa evolução, não serve isso. Isso não serve para nada. Então, quando ele fala em firmeza e constância, é a gente ser firme no que a gente quer, no que a gente acredita, e isso vai fazer bem para a gente e para o nosso próximo. Foi isso que eu entendi dessa lição de hoje. É ser útil mesmo, né? Ao próximo e a ti. Né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu entendi assim, que quando ele fala que a gente precisa ter firmeza e constância, é que a partir do momento que a gente tem o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a gente tem que colocar em prática, tem que servir, tem que lutar, né? Porque momentos de dificuldades nós vamos enfrentar e obstáculos sempre vão aparecer, mas a gente tem que se esforçar, ter muita força de vontade para enfrentar esses problemas. E quando ele fala de não ficar dentro de quatro paredes, orando, pedindo, como se diz, agradecendo, ele quer que isso seja feito na prática, que a gente vá assim ao encontro, né, de ajudar o nosso próximo, ajudar nós mesmos, porque quem mais ganha com tudo isso somos nós, porque nós passamos a nos conhecer, a saber o que precisamos fazer. E diante da dificuldade, a gente agradece a Deus e a Jesus e pede inspiração para que a gente possa resolver aquela dificuldade, seguir em frente e fazer sempre o melhor para o nosso próximo. Eu entendi assim, né, no contexto geral. Ainda temos um tempinho ainda. Essa lição de hoje dá uma cutucadinha em nós, porque firmeza e constância não é fácil. Não é fácil porque até dentro da nossa família, às vezes a gente escuta isso.
Com esse daí não tem mais conserto, tem que deixar cair para o mundo, porque não dá mais para fazer nada. Esse aí não se aproveita mais nada. Vai ver educação, vai ver alguns atos, rebeldia de filho. E numa hora que a gente está assim meio cansadão, meio nervoso, a gente fala até pelo cotovelo as coisas que a gente não deve falar. Mas em muitas famílias isso ocorre porque as pessoas já perderam a esperança, não tem aquela firmeza, né? E aqui, pegar uma das últimas lições, das últimas letras lá que fala do obreiro, o obreiro é para tudo, é para casa, é para o lar, é para onde você está, você foi designado a trabalhar, que você não pode estar faltando para não atrapalhar serviço, qualquer tipo de serviço. Só que no nosso meio, e não são poucos, existem muitos espíritos levianos que puxam a gente para baixo. Essa semana mesmo eu estava lendo lá no Livro dos Espíritos a respeito dos, vamos falar assim, das classificações dos espíritos. E se a gente for parar para ler, pegar as classes lá de espírito que tem pessoa que fala assim, se nem com o espírito não tem mais jeito, imagine comigo. Então eu mando dar uma puxadinha no nosso tapete, fala, pessoal, entra no trilho aí, ó, toca para frente, porque Deus colocou um roteiro na sua vida e você tem que seguir isso daqui. Se você sair desse caminho, o prejudicado é você. Tem muita gente para ser ajudado. Tem mais gente para ser ajudado do que nós imaginamos. Mas nós somos chamados para isso, para ajudar. Se a gente tiver preguiça, o que ele vai falar? Pô, mas eu coloquei aquele cara lá embaixo, lá para ele se regenerar, e ele não está fazendo nada? Porque catedráticos em livros espirituais tem aos montes por aí, mas eles não têm obras. E aqui fala das obras. Eu acho legal quando eu vejo um pastor, ou até pessoal aqui da doutrina espírita, não, a pergunta lá 709 fala disso, a 114 fala disso, a de 80 fala disso, a de 120 fala disso. Fala um punhado de coisa na palestra, que às vezes até quem está ouvindo fala, nossa, esse cara é um cara de outro mundo, esse cara sabe tudo. Mas cadê a obra dele? Será que ele é um cara constante? Será que ele vai na casa, vai levar lá um bolo para uma pessoa doente, lá vai levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho? Vai dar força para um cara tirar da cama? Né? Mas tem que ter firmeza. Quando eu posso falar, eu falo para o pessoal aqui, falo, pessoal, sabe o que é difícil para nós hoje? A gente largar a televisão, largar o celular e pegar um bom livro e começar a ler. A pessoa fala, é difícil. Fala, é difícil porque você ainda não começou a ler a metade do livro. A partir do momento que você começa a gostar da história, você larga a televisão e o celular, que esse livro está enchendo a sua cabeça para as coisas melhores do que essa mídia imunda que a gente vê e um punhado de coisa. É fácil? Não. Não é fácil. Aí entra a outra parte, entra a fé. A gente tem que ter fé, que falou que fé representa visão. Representa visão. Se a gente não tiver fé, está um monte aqui, um monte de carne podre, não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Deus colocou a gente aqui para a gente ser completo, não colocou a gente aqui para ser metade. Né? Que nem o André falou, acho que a Ana falou. Se a gente é cordeiro lá na casa, nós temos que ser cordeiro na rua, temos que ser cordeiro na nossa empresa, na nossa turminha. Não pode ter duas caras. Ou é, ou não é. Porque senão como que fica? Lá o cara é de um jeito, aquele é de outro. Então tudo que a gente vai fazer tem muito espaço na nossa vida para a gente fazer o bem. Muito mais do que a gente imagina. Mas vamos falar de novo, tem que ter firmeza e constância, assim seja.
Graças a Deus. Mais alguém? A Ana, a Tereza, o Pedro Gilberto colaboraram. Tranquilo? Ficou claro o estudo de hoje? Sim, né? Então está bom. Dani, você faz oração para a gente? Agradecendo e encerrando? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixamos cairmos em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os perigos e males, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Agradecemos a todos pela oportunidade de juntos estarmos, né? Que assim seja, né? Então, encerramos hoje nosso simples estudo, mas grandioso ao mesmo tempo, né? Que assim seja.